Meus queridos, a paz do Senhor, eu sou o diácono Claudino Machado e esta é mais uma das nossas pequenas reflexões com base na leitura diária da revista Lições Bíblicas, da CPAD, a lição dos adultos, neste terceiro trimestre de 2022, que está tratando sobre apologética, a defesa da fé. Interessante que antigamente só o simples fato de alguém se dizer cristão era motivo para ser morto, porque teria os cristãos sido as pessoas que agiam contra a ideologia judaica. Depois surgiram outros pontos que levaram os irmãos à morte. O não aceitar, por exemplo, a ideologia idólatra levou muitos irmãos à morte. O não aceitar os ensinamentos medievais da Igreja Católica Apostólica Romana levou muitos irmãos à morte, que o diga aí a Inquisição, que o diga as Catacumbas de Roma, no livro As Catacumbas de Roma e outros. Hoje o ataque contra a igreja é sutil, ele é disfarçado, ele é suave, ele é quase imperceptível. E por esse motivo, a lição vem destacando, vem deixando bem claro os ataques contra a igreja de Cristo, é o tema do trimestre. E o subtema fala da sutileza de Satanás nesses dias que antecedem a volta de Jesus Cristo. Vez que Jesus está próximo para arrebatar a igreja, Satanás está agindo de todas as formas. Por isso, nós estamos aproveitando esta oportunidade para te alertar. Vários temas foram apresentados nesse trimestre. A banalização da graça, a lição desta semana que é a sutileza da imoralidade sexual, da semana passada, né? Desta semana é a sutileza da normalização, normal, está se tornando normal, o divórcio, a sutileza do materialismo e do ateísmo, o ter e o não crer e assim por diante. Por esse motivo você é nosso convidado a assistir este vídeo e os outros que estão sendo colocados, porque é numa sequência de 6 vídeos por semana. Este é o segundo vídeo da semana. Teremos mais 4. Já temos um para trás e teremos mais 4 para completar. E você aproveita lá, assiste todos eles e já se inscreve no nosso canal, comenta, curta, tá? Os irmãos têm deixado suas opiniões. Alguns às vezes assistem só um pedaço, não assiste todo e diz, mas você disse tal coisa. Como alguém mandou para mim uma mensagem dizendo que eu falei que a graça estava de graça. Aí me questionou, mas irmão Claudio, o senhor não acha que o sacrifício de Jesus na cruz foi suficiente? Aí eu digo, irmão, você não entendeu. Eu creio dessa forma, eu estou dizendo que aqueles que creem, que ensinam a hipergraça, deixam a graça banalizada, deixam a graça de graça. Mas é bom os irmãos estarem participando. E estamos diante da lição de número 4. Lição de número 4 que trata sobre a sutileza da normalização do divórcio. Ou seja, nos dias que antecedem a volta de Jesus Cristo, Satanás está colocando no coração das pessoas, seja diretamente, seja pela literatura, seja pela mídia, que é um dos grandes canais de formação de opinião, é a mídia, que é comum, não deu, divorcia. Você assiste um filme e no filme tanto faz, não quer viver comigo, eu vou criar os filhos sozinho, não quer viver comigo, eu vou para outro relacionamento, onde no pano de fundo está o divórcio. Então é muito sutil. Já a pessoa que diz, vamos lá ver o que vai dar. Uma vez a pessoa diz, vamos ver o que vai dar. Aí dentro de pouco tempo teve o trabalho de desfazer todo o procedimento legal para a realização do casamento. Então é neste sentido que nós estamos trabalhando esta semana. A leitura de ontem falou sobre a natureza do casamento monogâmica e vitalícia. Hoje, dentro do sentido vitalício, nós vamos para terça-feira, Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículos de 4 a 6, onde diretamente Jesus diz que o casamento é indissolúvel. Fala sobre a indissolubilidade do casamento. E vamos entender em que sentido é esta indissolubilidade. Evangelho de Mateus, capítulo de número 19, versículos de 4 a 6, fazendo leitura na tradução Revista Almeida e Corrigida, fazendo uso da Bíblia apologética com apócrifos, edição ampliada do ICP. Diz assim o versículo de número 4 de Mateus, capítulo 19. A partir do versículo 1 do capítulo 19 de Mateus, está tratando sobre
o divórcio. O mesmo texto tem também em Marcos capítulo 10, versículos de 1 a 12. Em Mateus 19 vai do 1 ao 12. Mateus 19 de 1 a 12. Em Marcos também capítulo 10, versículo de 1 a 12. E nós vamos ler aqui em Mateus 19 somente os versículos 4 a 6. 4, 5 e 6. O versículo 4 disse: Ele, porém, respondendo, disse-lhes. O que Jesus disse a eles? Não tendes lido que aquele que os fez, vocês não leram que aquele que os fez, no princípio, macho e fêmea os fez? Ou seja, em primeiro lugar, vocês não leram que Deus não fez macho, fêmea e uma terceira via, né? Macho, fêmea e alguém com os dois sexos. Deus fez somente um macho e uma fêmea. Deus não fez macho, fêmea e uma terceira opção que tem os dois sexos. Não, Deus fez macho e fêmea, só isso. E isso ele no princípio já fez assim. Mas por que ele fez assim? Aí continua, e disse: portanto, deixará o homem pai e mãe e unir-se-á a sua mulher, e serão dois numa só carne. Vocês não leram isso? Versículo número 6. Assim, não são mais dois, mas um. Mais uma só carne. Portanto, o que Deus juntou, não separe o homem. Nós estamos diante de um texto onde ele requer que nós analisemos a situação com calma, com tranquilidade. A primeira coisa que eu chamo a atenção de você, meu ouvinte, é que o divórcio, ele é um fato. O divórcio é fato, o divórcio existe. Não tem como nós dizermos que o divórcio não existe, que é uma história da carochinha, que não, o divórcio existe. E não tem como nós dizermos que o divórcio existiu lá em Israel, existia lá em Israel, ou existe lá em Israel. Não, o divórcio existia lá em Israel, existe lá em Israel. Nos dias de Jesus já existia divórcio. O divórcio passou pela história, o divórcio chegou no Brasil. A partir de 1500 nós tivemos o Brasil descoberto, 22 de abril de 1500, conforme narra a história. E o divórcio permaneceu no Brasil, o divórcio chegou até hoje. Eu até falava recentemente num grupo de irmãos da igreja, aquela questão ensinada por Maria Helena Diniz na introdução ao estudo do direito. Fato, valor e norma, a trilogia. Primeiro vem um fato, a sociedade analisa o fato, o acontecimento. Depois desse fato vem a valorização daquele acontecimento naquela sociedade. Pode ser que aquela sociedade não ache que aquele acontecimento seja necessário de uma punição, necessite de uma punição. Aí passa batido, mas se a sociedade achar que aquele acontecimento, depois de valorar, precisa de uma punição, e vem o terceiro, que é a norma. No Brasil, por exemplo, em que pese nós estudarmos os conceitos do divórcio lá em Israel, nós precisamos entender que na sociedade brasileira há divórcio. Se na sociedade brasileira as leis não tratassem do divórcio, nós nem precisaríamos entrar em muito detalhe aqui, porque na nossa sociedade não existiria isso. Alguém pode até dizer: na minha casa não existe isso, na minha casa não aceito aquilo. Mas na sociedade brasileira existe, ponto. E quando existe, não é assim lá no Pará, que está distante de nós aqui, lá no Rio Grande do Sul, não. Existe aqui na Bahia. Eu estou na Bahia, existe aqui. Certamente existe aí onde você está. Quem está lá em Orlando, nos Estados Unidos, quem está no Canadá, quem está no Kansas, quem está lá na Indonésia, existe. Então existe aqui no nosso Brasil, existe na nossa Bahia, existe na nossa região oeste, não é somente depois do Rio São Francisco, de Botirama para frente, não, existe aqui. Não é somente lá em Goiás, em Poços, existe aqui. Existe em Luiz Eduardo Magalhães, que é uma das cidades do oeste. Existe em todos os bairros, existe no meu bairro, existe em todas as igrejas, existe na igreja que eu congrego, e existe em vários locais, existe na minha classe de escola dominical, existe no ministério. Tem pessoas que estão diante do ministério que passaram pelo divórcio, ou seja, é um fato. Ele existe. Existe lei no Brasil. Só que nós precisamos entender que no princípio, conforme está estabelecido aqui, não foi assim. No princípio, Deus criou para que o homem e a mulher vivessem juntos, unidos eternamente. E nós não ouvimos falar que Adão e Eva se separaram. Não, nós ouvimos falar que eles pecaram. Pecaram e sofreram a consequência do pecado, mas o divórcio entre Adão e Eva não existiu. Porém, a dureza do coração do homem, no passar dos anos, fez com que o divórcio se tornasse esta realidade que nós já temos. E sendo assim,
quando a epígrafe diz a indissolubilidade do casamento, e Jesus diz no versículo número 6, assim não são mais dois, mas uma só carne, porque o que Deus ajuntou não separe o homem, nós precisamos partir para o princípio que sempre haverá na vida daqueles que divorciaram um restinho daquela antiga pessoa com quem foi casado. Começando pela própria certidão, a certidão de divórcio, as pessoas têm uma certidão de nascimento, tem outra e une e se transforma numa certidão de casamento. Quando essas pessoas se separam ali, mais uma vez, quando elas têm o divórcio decretado, o nome de uma sempre vem na certidão da outra, até que esta outra pessoa case. Aí aquele que casou, o nome sai da certidão da antiga companheira. Aquele que não casou, o nome permanece aqui na certidão da outra pessoa. Por quê? Porque sempre haverá resquício do casamento na vida das pessoas. E quando tem filhos? E quando tem bens? E a questão amorosa? Alguém disse que o casamento é a união de duas folhas brancas. E o divórcio é a separação brusca dessas duas folhas, onde fica pedaço de uma na outra, e isso para sempre. Os irmãos vão lembrar que geram filhos. O filho vai continuar sendo filho daquele pai, sendo filho daquela mãe. Por mais que alguém queira dizer que não é, mas vai continuar sendo. Os bens, às vezes nem sempre é bem dividido e assim por diante. Existem memórias que vão ficar nas mentes das pessoas, memórias boas, memórias ruins. Então, se você analisar, aquele casamento nunca acabou por esse prisma, né? Então, o que uniu Deus não separe o homem. Aí, nós precisaríamos entrar num outro prisma, no prisma de como se uniram. Porque se separou, na hora da união, não tinha essa intenção. E em que momento surgiu essa intenção? Por que essa intenção surgiu? Creio eu que está na hora de nós acordarmos para estas situações e começarmos a analisar dentro do contexto real, dentro da igreja, já que este assunto está voltado para a igreja, ou você que me assiste que não é evangélico, dentro do contexto da tua família. Por que alguém está querendo divorciar? O que se rebate nesta semana é justamente a normalização. Está normal, comum, se não der a gente separa. Não deve ser dessa forma. Não é unir-se somente para a prática sexual e a procriação. Não. Quando você casa, você cria uma família. É por isso que a língua inglesa separa o house, que é a casa, do home, que é o lar. Você precisa criar um home, um ambiente adequado para todos. E o casamento tem esse objetivo, onde você vai ter o pai, a mãe, os filhos, aquela família nuclear, aquela família comum, que daqui a pouco nós vamos falar sobre alguns tipos de família que existem por aí, que está dentro também da sutileza da normalização do divórcio. E nós falamos na semana passada sobre a sutileza da imoralidade sexual. Neste sentido, quando nós passarmos a analisar o que aconteceu entre o casamento e este desejo de divorciar, neste contexto, o que aconteceu? Por qual motivo os casais resolveram divorciar? Nós vamos então atuar no sentido de ajudar para que aquele casamento permaneça para sempre. Porque tem muitos fatores, gente. Pode ter o fator infidelidade conjugal, é um deles. Pode ter o fator falta de higiene, é outro. Pode ter muita coisa, pode ter uma disfunção sexual, tanto de um lado quanto do outro. Pode ter tudo isso, certo? Então vamos tentar ajudar tais pessoas e entender que o objetivo do Criador, quando ele fez, é que unido este casal, aí esta união deve ser bem orientada, deve ser bem cuidada, unido este casal, que aquela união, aquela manifestação de vontade seja para sempre. Lembrando que fato, valor e norma. Existem os casos e nós não podemos fugir deles, tentar tratar da situação como se não tivesse acontecido. E uma outra coisa eu quero deixar para vocês, porque certamente nós vamos discutir isso durante a semana. A intenção da lição não é trabalhar com quem divorciou. Gente, quem divorciou, já foi, já era. A intenção da lição é trabalhar com quem não divorciou, para que não divorcie. Mostrar as consequências, mostrar a sutileza, mostrar que a rede social, mostrar que a TV, que a mídia está levando a coisa para um campo banal, para um campo comum, normal, mas que para a Bíblia não é normal. Então aquele que não divorciou ainda, vamos batalhar para que ele permaneça firme. Agora quem já divorciou, alguém recentemente deu uma ideia aí
de que uma pessoa que tinha divorciado e casado com outra já tinha um laço familiar num novo relacionamento, largasse esse relacionamento e voltasse para o relacionamento anterior, sabendo já que no relacionamento anterior a outra pessoa também já fez um... Não é assim que funciona. Então nós vamos acabar criando um problema maior e jogando o problema emocional para cima do... se vire. Não é assim. Vamos com sabedoria entender cada situação e tentar ajudar cada situação. E um detalhe, não vamos tratar como lixo as pessoas não, porque acima disto aí está o sangue de Jesus salvando a todos, o sacrifício da cruz salvando a todos, inclusive aqueles que divorciaram, que também podem participar de todas as bênçãos, tá bom? Esta lição vai dar muito o que falar. Deus te abençoe, mande para alguém, compartilhe, curta, comente e continue ligado no nosso canal. Se tem algum ponto aí que você quer que discuta, coloca aí nos comentários, nós vamos discutir. Ou eu respondo para você diretamente, ou nos próximos comentários, nas próximas reflexões, eu trago aquele ponto, no momento em que ele couber, eu comentarei a respeito. Um abraço, fiquem todos com a paz do Senhor. Nos veremos domingo na Escola Bíblica Dominical, assim querendo Deus.